Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo, conforme o chamado que eu fiz para vocês, nós vamos falar sobre a questão de promessas feitas, ganham os seus objetivos e a pessoa não cumpre. Eu até fiz algumas anotações aqui para ir falando para vocês e ir explicando. Porque as promessas, quando se faz para as entidades da espiritualidade sem conhecer a fundo o que é a espiritualidade, porque toda promessa, ela mexe com a espiritualidade. Não tem como, né? Vocês já devem ter percebido. Porque promessa normalmente é a santo, é alguma entidade do seu segmento religioso de preferência, né, de fé e tal. Então mexe com a espiritualidade. E quando se mexe com a espiritualidade, sem se saber o que está acontecendo, o que pode acontecer, e depois se larga de mão, né? Conforme eu falei na chamada. As pessoas não conhecem o invisível, o mundo invisível. As pessoas não são clarividentes para ver o mundo invisível e saber com o que está lidando. Então é um perigo muito sério, né? Fazer essas coisas, porque existe a lei, né, da causa e efeito, que é a ação e reação. Tem até um livro de André Luiz que fala dessa questão, né? Ação e reação é o nome do livro. É a lei de causa e efeito. Tudo que se faz, né, se adquire algo, né, forte em matéria de espiritualidade para si, algum compromisso, e depois, quando o objetivo é conseguido, a pessoa não cumpre. Então, eu anotei aqui algumas coisinhas para eu falar para vocês. A promessa, ela tem que ser boa em si mesma, tá? E nos seus objetivos, é o primeiro ponto, ela tem que ser boa. No final do vídeo, pessoal, eu vou falar por que eu estou com esse assunto, tá? Aguarde. É uma atitude pessoal e não serve para passar para outra pessoa. Pagar. Ou seja, a pessoa é um compromisso individual e que a pessoa não pode passar para esta outra pessoa, né? A não ser se a pessoa quiser aceitar essa coisa aí de ter que pagar pela outra, mas no certo não é esse. O certo não é isso. Aconteceu na minha família. A minha mãe, o meu filho, o homem mais velho, ele tinha problemas de ouvido quando era pequenininho, de ouvido, e ela fez promessas, né, para Nossa Senhora da Penha, subir as escadarias de Nossa Senhora da Penha, e para ir em Porto das Caixas, onde tinha uma imagem lá do menino Jesus, uma coisa assim, que diz que sangrava ou que chorava, algo nesse sentido que eu não me lembro agora, que fazem muitos anos. Meu filho ficou bom, né? Ele não teve mais problema algum com o ouvido, e ela desencarnou sem ir lá nesse local, lá em Porto das Caixas, lá para o lado de Itaboraí, lá para cima, do interior do Rio de Janeiro, um município que tem aí para dentro, e ela prometeu levar um ouvido de cera, né? E outro detalhe, ela também prometeu levar um outro ouvido de cera, subiu as escadarias da Igreja da Penha na época, porque lá a gente podia ir na época, né, pessoal? Porque lá, de vez em quando, a gente ia passear. Quando a gente era pequena, assim, mocinha, ela ia com a gente passear lá, na Igreja da Penha. A gente subia as escadarias da Penha e ficava olhando o Rio de Janeiro lá de cima, né? Mas naquela época a gente podia. E ela prometeu levar o ouvido de cera. Acabaram se passando-se os anos, ela desencarnou, ele já era rapazinho, e ela não cumpriu a promessa, né? E eu já pedi à espiritualidade, amiga, para fazer, né, pagar essa promessa por ela. Mas como ela não me deu ordem de fazer isso, a espiritualidade falou, vai na igreja, então, vai numa igreja, faça isso você, pede, vai lá, pede, diz que ela desencarnou, né, diz o nome dela, e que você estaria fazendo isso na questão da promessa não paga por ela. Então, acabou eu não indo em Porto das Caixas, nem nada, também não fui em Nossa Senhora da Penha, e acabei indo na igreja mais próxima, né, Nossa Senhora da Conceição, matriz de Nossa Senhora da Conceição, acabei indo. E fui lá e resolvi o assunto, mas o certo não é isso, tá? O certo não é isso.
Então não se deve fazer promessa por razão de pouca importância também. Nem se deve fazer várias promessas ao mesmo tempo. É outro ponto, né? Faça ou não promessas, devemos confiar em Deus e deixar nas mãos do Senhor o resultado final das nossas aflições. Porque Deus sabe das nossas fragilidades humanas. Então, o certo, na verdade, não é nem fazer promessa, né, pessoal? Porque aí a promessa a gente já está fazendo o quê? A gente já está aqui praticamente dizendo isso, que é praticamente um delito, né? Fazer promessa para santo, para entidade, é praticamente um delito, porque se isso aqui eu peguei, pessoal, num site católico, tá? Falando sobre promessa. Então, façamos ou não promessa, devemos confiar em Deus, né? E deixar nas mãos do Senhor o resultado final das nossas aflições, porque Deus sabe das nossas necessidades humanas. A gente tem que fazer isso, fazer oração a Jesus, aos bons espíritos, mas não ficar fazendo as promessas que hoje em dia ainda se faz, né? Porque as igrejas católicas, então, têm aqueles locais de guardar, né, aqueles produtos, né, que se vende de cera, né, ouvido de cera, como a minha mãe tinha feito, perna de cera, cabeça de cera. Nossas promessas devem buscar objetivos mais altos, além das nossas pequenas necessidades e acima das nossas pequenas possibilidades materiais. Então, nossas promessas devem buscar objetivos altos e não futilidade, não é? A gente não pode fazer promessa por futilidade alguma. O objetivo ele tem que ser bem alto, já que estamos fazendo algum tipo de promessa. Se alguém não consegue cumprir as suas promessas nos termos em que as fez, pode substituí-las por outros, equivalentes que estejam ao seu alcance. Então, pessoal, se não conseguiu pagar a promessa, conseguiu o objetivo para pagar e não consegue pagar a promessa, nos termos que foi feita a promessa, pode-se substituir a promessa para ficar livre desses percalços que possam vir a acontecer. Porque, como eu falei no início do vídeo, a pessoa faz as promessas, se envolve com algum tipo de entidade, com algum tipo de espiritualidade, né? Não vê, às vezes, aí o revés vem na vida da pessoa, e a pessoa é melhor logo fazer do jeito que, já uma vez que está fazendo, né, a promessa, conseguiu, então cumpre da melhor forma possível, pede perdão, que não pôde cumprir, né, faz uma oração individual, quietinho num canto, né, e diz que não pode cumprir daquela forma do termo que foi programado, mas pode cumprir de outra, né? Então pode-se pagar o que for possível na promessa e ficar tranquilo. É o que diz aqui. Portanto, quem faz promessa tem que, de alguma forma, pagar para si, né, para evitar o assédio de espíritos levianos e bagunceiros, que é aí que está o perigo, né? Porque se a pessoa se envolveu com um certo tipo de entidade, eu não digo todas as promessas, né? As promessas até, às vezes, para santos, assim, ainda passam, são mais tranquilas. Mas, às vezes, as pessoas fazem promessa para entidades mais bagunceiras, né? Entidades mais afastadas da luz, né? Vamos dizer assim. Então, o ponto que eu quero chegar para vocês, pessoal, é que eu tive aqui observando do futebol, né? Estive observando que eu vou dizer diretamente o time, né? É um time do Rio de Janeiro, né? Um time de futebol do Rio de Janeiro, o Fluminense. O Fluminense, ele ganhou tudo, né? No ano passado, né? Ele ganhou Libertadores, né? Ele ganhou Recopa, ele só não ganhou o Mundial, mas aquilo ali ele ganhou muita coisa. E este ano ele está na zona de rebaixamento com o mesmo time. Então, o que aconteceu? Até o técnico perdeu o cargo, né? Então, pelo que eu vejo, pelo que eu analisei, pelo que me foi passado pela espiritualidade,
Muita gente fez promessa para que o Fluminense ganhasse aquilo tudo que ganhou. Os torcedores fizeram promessas, né? Fizeram um assédio muito grande à espiritualidade. Agora não se sabe o tipo de espiritualidade que eles usaram, que não deve ter sido aquele outro lá, do outro ano que pagou tudo, né? Inclusive com sangue lá, mas deve ter sido algo muito forte. Muitos torcedores, dirigentes, jogadores mesmo, familiares de jogadores, né? Para que eles subissem moralmente, né? No dinheiro, em tudo. E eles conseguiram ganhar e as pessoas largaram de mão. Não pagaram essas promessas. Foi o que foi me passado pela espiritualidade. Então me chamou a atenção isso. Vou fazer um vídeo que eu vou explicar o que é fazer uma promessa para as entidades. Às vezes foram vários tipos de entidades que as pessoas fizeram as promessas e não cumpriram. Por isso, pessoal, quem está devendo as promessas aí que fizeram para o Fluminense, né? Futebol Clube, se não me engano o nome, trata de pagar, pessoal. De alguma forma, vocês voltem o vídeo aqui do princípio, vocês vejam que pode substituir a promessa que vocês fizeram para que o time de vocês não fique tão assim, dando esses vexames que está dando aí, não é? Porque ninguém esperava por isso, né? Está sendo assim uma surpresa. Um campeão de Libertadores e tal, ficar nessa situação, passar por isso tudo e ficar nessa situação que ele está agravada hoje em dia. Então, quem é torcedor do Fluminense tem que tratar de pagar essas dívidas. Me chamou a atenção isso, vocês estão entendendo, pessoal? Me chamou a atenção. Então, tratem de pagar. Vocês viram que pode substituir de alguma forma, né? Não pode deixar para lá, né? Não pode deixar para lá. Eu creio que deva ter sido muitas situações seríssimas, que agora o que está pagando o pato é o próprio clube, não é? Né? E talvez as pessoas receberam os revés, porque, olha só, se familiares de jogadores fizeram, se os próprios jogadores fizeram, se os dirigentes fizeram, eu não estou nem falando dos torcedores, se fizeram, talvez tenham prometido coisas altas. Então, procura fazer aí um acerto de contas, né? Fazer aí alguma coisa com as entidades que vocês prometeram e não cumpriram, para ver se sai disso que está acontecendo aí com o clube. Vocês estão compreendendo? Então, eu espero que vocês tenham entendido o que é fazer uma promessa, qual a necessidade, às vezes nem precisa, né? Vocês viram o que eu escrevi? Não se deve fazer a promessa por razão de pouca importância. Pessoal, fazer a promessa porque um clube de futebol tem que ganhar ou não ganhar, é promessa de pouca importância, pessoal, para o mundo espiritual. Talvez para o mundo material, como realmente ele foi campeão, né? Em 6 meses, até o técnico foi até demitido, né? Vários jogadores aí machucados e tudo mais. Então, não se deve fazer a promessa. Temos que confiar em Deus, não é? Se a gente quer uma coisa, confia em Deus, faz uma oração, mas não promete, porque não se pode fazer por futilidades, ok? Fiquem com Deus, espero que tenham gostado. Muita paz, saúde, proteção divina. Tratem de pagar suas promessas de uma forma ou de outra. Acertem as contas com a espiritualidade. Namastê, fiquem com Deus.